Vamos então estudar hoje o capítulo 15. O capítulo 15 de Apocalipse. Aqui é uma introdução para os juízos das 7 taças. Olha só como que Deus trabalha. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nos capítulos de 1 a 3 de Apocalipse, as igrejas são os candeeiros, são portadoras de luz no mundo que está em trevas. Elas são abençoadas pela contínua presença espiritual de Cristo. Aquelas 7 igrejas, ainda que a palavra vem e exorta cada uma delas, mas ali elas são candeeiros de Deus, elas são a luz de Deus que propaga a palavra de Deus na face da terra. Do capítulo 4 a 7 de Apocalipse, vimos que o povo de Deus é perseguido repetidas vezes pelo mundo e exposto a muitas provas e aflições, são a abertura dos 7 selos. Perseguição do mundo, daqueles que são contra a igreja, e também as provações que começam ali no capítulo, entre o capítulo 4 e 7, com a abertura dos 7 selos. Do capítulo 8 a 11, os juízos de Deus visita repetidas vezes o mundo que é um mundo perseguidor, o mundo que persegue a igreja. Então o juízo de Deus visita este mundo. Mas este mundo não se arrepende dos seus pecados. São as 7 trombetas da ira de Deus. Dos capítulos 12 a 14, vimos que este conflito entre a igreja e o mundo torna-se mais intenso, mostrando um combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e o dragão. Então ali no capítulo 14 nós temos o que chamamos de Batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon significa a batalha da colheita, da ceifa. Tem 3 ceifas ali no capítulo 14 que nós estudamos. E agora no capítulo 15, depois na terça que vem, no 16, vai falar das pragas iniciais das 7 taças da ira de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, o que nós percebemos? Os homens, o ser humano, não se arrependeram. Quando os ímpios não se arrependem com as trombetas do aviso de Deus, Deus envia as suas taças. Então as trombetas é um aviso. Mas as pessoas não se arrependem. Elas continuam no pecado. E aí o que acontece? Deus, ele manda as taças de sua ira. São 7 taças. Agora não tem mais tempo para arrependimento. Então até as trombetas, até a 7ª trombeta, né? Na 7ª trombeta ainda tem a ira misturado com a graça. A ira misturado com a graça de Deus. Agora nas taças, nas 7 taças, a ira já não está mais misturada com a graça, com a misericórdia de Deus. Agora não dá mais para se arrepender. Vamos ver o que diz lá em Provérbios 29, 1. Olha só que palavra tremenda. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Olha, palavra forte, ou seja, não tem retorno. Não tem retorno. Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro? Não vamos insistir no erro, queridos. Queridas, não vamos insistir no erro, igreja, porque a palavra nos avisa: quem insiste no erro será repreendido sem aviso.
sem aviso. E olha que Deus está avisando. É selo, 7 selos, 7 trombetas, são avisos de Deus. A esse Deus que vai enviar a sua ira sobre aqueles impertinentes, aqueles que não aceitarem a sua palavra. Nas trombetas, apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos, mas nas taças, a ira de Deus se consuma. A ira de Deus consome todas as coisas. As trombetas são juízos parciais, são alertas de Deus, são avisos solenes de Deus, mas na ira, não. Mas nas taças de Deus, a ira não está misturada com a misericórdia. Quando vem as trombetas, a ira de Deus está misturada com a misericórdia. Quando vem as taças, é a ira pura de Deus. Só de falar eu me arrepio. Ira pura. Hoje nós vivemos a época da graça de Deus. E quando chegar então esse tempo que nós estamos falando aqui, a ira de Deus será derramada. A ira misturada com a graça. E quando chegar, passaram as 7 trombetas. Quando chegarem as 7 taças, aí não tem mais mistura de ira com misericórdia. É somente a ira de Deus. Vamos ler agora os primeiros 4 versículos. Diz assim: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos como as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Glória a Deus. 7 anjos, meus irmãos, versículo 1. Número da perfeição de Deus, número 7. São 7 anjos com 7 taças. Esses são os anjos do juízo de Deus. Eles trazem os últimos flagelos, sofrimentos para os ímpios, aqueles que não receberam a correção de Deus e não se arrependeram. Agora não dá mais tempo, não tem mais oportunidade, chegou o juízo, é a hora da consumação da ira de Deus. Antes dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, João vê a igreja na glória. Do versículo 2 a 4, então, é um cântico triunfal, entoado pelos mártires, estando ao redor de um mar de vidro dos céus. Esse é o cântico de louvor e ação de graças puríssimos, puríssimos. Pois o último martírio sobre a terra terminou, não tem mais sofrimento agora. Acabou. Quem está com Jesus está, e quem não está com Jesus receberá a ira e todo o flagelo das taças da ira de Deus. Esse mar de vidro simboliza retidão de Deus, transparência de Deus. Deus, ele faz tudo de maneira transparente, ele revela as coisas
que estão ocultas na sua palavra, por meio dos seus juízos sobre os ímpios. Agora, todos os sofrimentos, todos os juízos que os ímpios vão receber, já foram revelados por Deus. É um mar de vidro. Deus é reto, Deus é justo, Deus é transparente. Agora cada um vai receber aquilo que plantou, vai colher aquilo que plantou. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim. Puxa vida, se eu tivesse feito isso, eu teria me dado bem. Não dá aquele arrependimento? Principalmente quando alguém chega e fala para você, faz assim. Fala para você, faz assim, 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 você vai ver, vai dar certo. Né? Aí você não faz, não, vou fazer diferente. Aí vai lá, dá tudo errado. Aí você fala, puxa vida, estou pagando pelo meu erro. Tem que pagar, ficar quietinho ainda. Né? É a mesma coisa. Deus, um Deus transparente. Deus, um Deus reto. Um Deus justo. Agora então Ele está cobrando as pessoas porque não receberam a sua palavra enquanto Ele alertava e avisava. E esses mártires que estão ali entoando esse cântico, eles venceram a besta, sendo mortos por ela. Veja, eles venceram a besta sendo mortos por ela. Eles não venceram a besta, eles não triunfaram sobre a besta humanamente. Entendeu? Eles venceram a besta sendo mortos por ela. Agora então, meus irmãos, nós percebemos o quê? Eles se conservaram fiéis a Deus, fiéis na fé em Deus. Por isso eles foram mortos pela besta, mas venceram a besta, porque amaram mais ao Senhor do que as suas próprias vidas. Aleluia. Agora eles estão com harpas, aleluia, entoando um hino de glória ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Sabe aquele hino que lá no início, em Apocalipse 5:8, João ele se entristece, porque ninguém podia aprender aquele hino, ninguém podia cantar aquele hino. Agora não, agora eles estão cantando junto com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos ali. Cantavam o cântico de Moisés, diz aí a palavra de Deus. Por que o cântico de Moisés? Porque o êxodo é um símbolo da redenção em Cristo Jesus. Assim como Moisés triunfou sobre o faraó e suas hostes, a igreja triunfa sobre o diabo e suas hostes. Este é um cântico de vitória, assim como Moisés triunfou, porque Deus o abençoou. E Moisés então ele tributou louvores a Deus. Da mesma maneira, nós os remidos também venceremos, somos mais que vencedores e também tributaremos a Deus louvor, glória e majestade. Esse cântico exalta a pessoa de Deus. Deus é Senhor Todo-Poderoso, Deus é o Rei das nações, Deus é temível e digno de louvor. Agora não é mais a besta. Lembra lá no versículo do capítulo 14, onde a besta ela pede que todos o adorem? Agora no versículo 15 não. No versículo 15, nenhum homem vai ser adorado. Somente Deus vai ser adorado, glorificado, temido, acima de qualquer governante terreno. Porque Deus é santo, a santidade de Deus é única e atrai todas as nações. Aleluia. Do versículo 5 ao versículo 8, meus irmãos, nós temos os anjos dos últimos flagelos, ou seja, os anjos que trazem as taças com a ira de Deus. E diz assim, versículos 5 a 8: Depois disso olhei, e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com os 7 pragas.
Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Santuário, meus irmãos, é a habitação de Deus e o seu povo. Vocês estão lembrados que no lugar do Santíssimo, lá no tabernáculo, tinha um santo e o santo dos santos, onde ficava a arca com as tábuas da lei. Isso significa que os anjos saem do lugar onde ficava a lei do Senhor, saem para demonstrar como funciona a lei do Senhor. Olha como funciona a lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é reta. A lei do Senhor, ela é justa. A vingança divina, ela vem e nenhum homem ou nação pode desafiar e nem sair impunemente, porque esta é a vontade de Deus. Ninguém pode desobedecer a lei de Deus sem sofrer castigo da lei. Ninguém desobedece a lei sem sofrer o castigo da lei. Os 7 anjos são ministros, agentes de Deus. As suas vestimentas, diz aqui o versículo, elas simbolizam algo. Sabe o que elas simbolizam? Que os anjos eles estão ali como uma espécie de sacerdote. Esses anjos eles vêm ao mundo como representante da ira de Deus. Quem é o sacerdote? Senão aquele que representa o povo diante de Deus. E esses anjos eles vêm do céu representando a ira de Deus. E também, meus irmãos, eles vêm com poder de rei. Com palavra de rei. Porque eles vêm executar os decretos do Senhor. Você já ouviu aquela expressão que palavra de rei não volta atrás? Isso aconteceu na época da rainha Esther. Houve o edito do rei, onde todos os judeus seriam atacados, e o rei não pôde voltar atrás. O rei fez outro edito e liberou que os judeus pudessem então se defender. Foi aí então que eles triunfaram. Mas a palavra do rei, ela não volta atrás. E ali então esses anjos eles vêm executar os decretos do Rei dos Reis, do nosso Deus. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e elas atingem o mundo inteiro. Elas vão atingir a terra, o mar, os rios, os astros, os homens e o ar. Meu irmão e minha irmã, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém pode se esconder de um Deus irado. Ninguém. Esse dia será um dia de trevas e não de luz. Os homens desmaiarão de terror. Desmaiarão de terror. Misericórdia. A justiça de Deus, meus irmãos, é vingar as injustiças dos homens. E ninguém pode deter esse juízo e nem desviá-lo. Vocês percebem que a igreja de Jesus está cada vez mais exprimida na face da terra. Mas a gente não tem que ficar espantado e nem desesperado. A gente tem que orar para que Deus mantenha a fé e a chama viva. Porque vai acontecer mesmo. Se um dia entrar alguém aqui e algemar o pastor Dirceu e levar, não precisa ficar com dó do pastor não. Só ora a Deus para que o pastor continue sendo sustentado por Deus.
Porque isso vai acontecer. Se um dia você chegar na sua casa e a polícia chegar e te levar para a delegacia, ó, falaram que você é cristão, você crê nisso, então você vai para a cadeia. Olha, esse dia está chegando. E quando os cristãos ficam apavorados com as coisas que estão acontecendo hoje, é uma forma de dizer assim: Jesus, não volta não, está bom aqui. Jesus, não faz a sua palavra se cumprir não. Não tem como, irmãos. É palavra de rei, é palavra de Deus. As 7 trombetas foram para avisar a população, o mundo, e mesmo assim não se arrependeram. Quando chegam as 7 taças, não tem mais do que se arrepender. Os anjos do juízo saem do santuário cheio da fumaça inacessível da glória de Deus. Esta fumaça inacessível, essa fumaça, meus irmãos, que se torna inacessível, tem um simbolismo muito forte, muito forte. Olhem só, nós lemos aqui na palavra do Senhor, no versículo 8, o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto, lá no deserto, a glória de Deus encheu aquele lugar e Moisés não pôde entrar. Quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus encheu aquele lugar e os sacerdotes não puderam entrar. Quando Isaías viu a Deus no santuário e a glória de Deus o encheu e as bases do limiar se moveram. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu com o rosto em terra. E agora, meus irmãos, o que está acontecendo? O santuário ficou cheio da fumaça e da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Agora, meus irmãos, a glória de Deus torna-se inacessível. Não dá mais. Então, se você quer buscar Deus, se você quer desfrutar da glória de Deus, se você quer cantar e viver aquele cântico, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, faça isso enquanto você pode, faça isso agora, faça isso enquanto você tem fôlego nos seus pulmões, porque vai chegar um dia que nem que se você quiser, se você não for fiel a Deus, nem que você quiser, você não vai mais poder entrar debaixo da glória de Deus. Ela se tornará inacessível. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus agora está fechado. Se durante a pandemia a igreja ficou parcialmente fechada, durante alguns meses ficou 100% fechada e depois parcialmente fechada, mas a igreja de Jesus não fechou nem um dia, porque nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus nos nossos lares, através das lives. Nós nos reuníamos no início todos os dias, conectados ali. Mas, meus irmãos, quando a taça da ira de Deus for derramada, o templo vai se fechar. Não tem mais jeito. O lugar que era encontro com Deus estará fechado. E quem estiver, meus irmãos, vivo, no tempo em que a taça for derramada, vai passar em frente de todas as igrejas, pode até entrar, mas a glória do Senhor não estará lá, porque o tempo se findou. Agora não tem mais tempo, não há mais intercessão, acabou a bênção no lar, acabou o culto de domingo, acabou a reunião de oração de sexta, acabou o dia de célula, não dá mais, acabou. Chegou a hora final, agora é a consumação da cólera de Deus, é o dia do juízo. Quando a ira, eu gostaria que vocês marcassem isso que eu vou falar agora, a ira sem mistura. Repete comigo, ira sem mistura. Sabe por que sem mistura? Porque não está misturada com a misericórdia de Deus.
quando a ira de Deus vem sobre o mundo, e ela está misturada com a misericórdia, isso se chama graça. Então nós não somos alvos daquela coisa terrível que poderia acontecer, porque Deus abranda. Deus abranda. Mas agora, meus irmãos, é a ira sem mistura. Ela será derramada sobre os ímpios. Eu quero concluir dizendo o seguinte: aqueles que agora parecem escapar do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, escapam do juízo dos homens e pensam que escapam do juízo de Deus. Você conhece aquela expressão, acabou em pizza? Conhece ou não? O que é acabar em pizza? Agora, irmãos, começaram a fazer uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida, mas a gente começou a ouvir agora, que o governo federal, ele lança uma lei que você não pode mexer num determinado assunto durante 100 anos. Acompanhe as notícias. Isso acontecia na época da ditadura, quando o Deick agia, do jeito dele, que a gente sabe como era, pegava as pessoas, muitas pessoas sumiam, e ali então foi feita uma lei que durante décadas e décadas, que eu não me lembro agora se é 50 anos ou 100 anos, ninguém poderia mexer ali. E agora recentemente os arquivos foram abertos. Não sei se você acompanha a política, foram abertos. E muitas pessoas foram indenizadas, porque as pessoas estavam procurando seus parentes e os registros estavam lá. Que eles entraram preso e sumiram. Está lá, foi aberto. Essas pessoas, meus irmãos, pensam que escapam da ira de Deus. Eles escapam do julgamento do homem. Escapam do julgamento do homem, porque eles criam a lei. Sabia disso? Pois é. Mas jamais escaparão do juízo final de Deus. Meus irmãos e irmãs, devemos nos voltar para Deus agora, enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Chegará o dia em que será tarde demais. E nós, que já fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, vamos permanecer firmes. Não vamos deixar que nada tire o nosso olhar do alvo, que é Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.